Oi, pessoal, tudo bom? Aqui é a Elô. E eu sou a Fê. Nós somos do Redmil e viemos falar com vocês sobre as tão temidas redações da segunda fase dos vestibulares paulistas. Vamos mostrar que, na verdade, a redação não é um bicho de sete cabeças como parece. Hoje a gente vai comentar sobre a redação da FUVEST, responder algumas perguntas sobre a prova, dar dicas sobre repertório e falar também sobre como os corretores vão avaliar a redação. Bora lá? Quando e como é a redação da segunda fase? A segunda fase da FUVEST será nos dias 8 e 9 de janeiro de 2023 e a cada dia da prova tem duração máxima de 4 horas e mínima de 2 horas. A redação vai ser no dia 8, junto com a prova de português, e vale 50 pontos de 100, ou seja, metade da pontuação do primeiro dia. Por isso ela é mega importante. Como ela funciona? A FUVEST exige uma dissertação de caráter argumentativo. Isso quer dizer que nela você deve sustentar seu ponto de vista em relação ao tema da proposta, que geralmente é a análise de um fenômeno sociológico, social e comportamental, e colocar nela os seus conhecimentos e opiniões, sempre de maneira coerente e relevante, articulando todas as partes do texto de forma clara e coesa. Não precisa nem falar que é para usar a norma padrão da língua portuguesa, né? No geral, os temas da FUVEST não são assim tão óbvios e objetivos. Às vezes, eles podem até ser um pouco abstratos, como já aconteceu no vestibular passado, quando o tema foi as diferentes fases do riso. É diferente, né? A FUVEST pede que o candidato escreva entre 20 e 30 linhas, mais ou menos, e avalia a capacidade de interpretação e o seu ponto de vista diante desse tema mais reflexivo, com a ajuda dos textos de apoio, que também podem ser utilizados como referência na redação. Agora, a gente vai falar um pouco sobre como os candidatos são avaliados, que é a nossa segunda pergunta. Quais são os eixos avaliados na redação da FUVEST? Eles são três, e a gente vai comentar um pouquinho sobre cada um deles. O primeiro eixo é sobre o desenvolvimento do tema e a organização da dissertação argumentativa. Aqui, os corretores vão avaliar se o texto atende ao tema proposto, ou seja, se o candidato compreendeu a proposta de redação, e também a sua interpretação e o uso da coletânea apresentada. Já em relação ao tema, eles vão analisar e verificar a pertinência das informações, ou seja, se o repertório é produtivo e se há uma progressão temática, para ver se o candidato consegue demonstrar a sua capacidade de argumentar de forma mais crítica. Pode fazer paráfrase dos textos da coletânea? A FUVEST não recomenda isso. O melhor é que você desenvolva o tema de forma autoral e coloque seu ponto de vista apenas se inspirando nos textos de apoio. Outra coisa que não é muito interessante é o desenvolvimento de um texto só expositivo, isso é, que não deixe explícita a argumentação e a posição do candidato sobre o tema, ou que só apresenta os dados e as informações. A FUVEST quer que você exponha a sua opinião, ok? Lembrando que esse eixo tem peso 4. Já no segundo eixo, eles vão avaliar a coerência dos argumentos e opiniões, e também a coesão textual, ou seja, a capacidade de unir parágrafos, frases e palavras. Esse eixo vai verificar se o candidato consegue relacionar os seus argumentos de forma organizada, claro, e se ele consegue fazer as conclusões adequadas. Também se ele possui a habilidade de fazer o planejamento do texto. E o que você deve evitar? Argumentos que se contradizem, falta de encadeamento das ideias, trechos circulares, que são aqueles que dizem a mesma coisa, quebra de progressão argumentativa, argumentos baseados no senso comum, que não possuem qualquer tipo de comprovação. Sobre a coesão, os corretores vão avaliar se existe uma construção de relações semânticas e também o uso adequado dos conectivos intra e extra-parágrafos. Lembrando que a coerência e a coesão possuem peso 3. No último eixo, eles vão avaliar a correção gramatical e a adequação do vocabulário. Aqui, os corretores eles vão verificar o domínio da norma padrão da língua portuguesa e também se existe a clareza na expressão das ideias. Nesse eixo, eles vão avaliar os aspectos da gramática, como a ortografia, a morfologia, a sintaxe e a pontuação. Por isso, o candidato precisa demonstrar que sabe expor com precisão e ser conciso nos seus argumentos.
defendendo o ponto de vista adotado e evitando os famosos clichês e frases feitas. Além disso, também vai ser analisada aqui a escolha apropriada do vocabulário, se ele está de acordo com as características do tipo textual. O peso do terceiro eixo também é 3. A nossa terceira pergunta é se pode trazer repertório na redação da FUVEST. Sim, eles recomendam acrescentar informações novas. Ou seja, dizer algo que não tenha sido falado nos textos de apoio. Até porque a FUVEST vai avaliar a sua interpretação daquele tema. Então, como você conseguiu trabalhar a proposta e por quais caminhos a sua argumentação vai seguir. Mas tomem cuidado, não é só citar Bauman e Hobbes e achar que o notão está garantido. Porque os corretores vão avaliar também se aquela redação ou se aquele fato realmente faz sentido com o resto da redação. Então, fiquem muito atentos para costurar tudo bem direitinho com a sua argumentação. Nossa última pergunta é quais as diferenças entre a prova de redação da FUVEST e de outros vestibulares, como o Enem e a Unicamp? A diferença maior é entre a FUVEST e a Unicamp, já que a Unicamp, por ser menos tradicionalzona, como a gente diz, né, vai exigir gêneros mais próximos do cotidiano, como escrever uma palestra, uma carta aberta, enquanto o vestibular da USP ele cobra sempre essa redação do gênero dissertativo argumentativo, sem falar que os temas eles costumam ser mais filosóficos, por serem menos práticos em comparação, né, à Unicamp. Já a principal diferença entre o Enem e a FUVEST é que, apesar de serem do mesmo gênero textual, você não precisa fazer uma proposta de intervenção na FUVEST. Por isso, o ideal é focar em concluir a sua tese. Sem falar que a FUVEST não gosta muito das redações que seguem um modelinho pronto. Então, tome cuidado para não repetir os tais clichês de senso comum, ok? É bom lembrar também que você precisa escrever no mínimo 20 linhas na redação da FUVEST. Então, é diferente do Enem, por exemplo, que a gente escreve no mínimo 7 linhas. E também o título é obrigatório na redação da FUVEST. Então, tem que caprichar nisso, beleza? Bom, pessoal, a gente espera que tenha conseguido resolver algumas das principais dúvidas e que esse vídeo ajude vocês a elaborar a redação na segunda fase com mais confiança. Se você quiser saber mais sobre a prova, é só acessar o manual do candidato no site oficial www.fuvest.br/vestibular-da-USP. E lá também vocês conseguem encontrar as provas dos vestibulares anteriores, desses últimos anos. Então, dá para dar uma olhadinha nos temas que já foram abordados e já ir se preparando. Um abraço e a gente se vê.